E vamos então conversar um pouquinho sobre ele, tentar entender qual é a base do preconceito, de onde ele vem, por que ainda o conservamos nos dias atuais, de onde ele nasce, algumas características dele, para tentarmos pensar em como nos colocarmos de uma maneira melhor na vida, fazer uma autocrítica. Eu já tive preconceito em algum momento contra alguém, contra alguma coisa. É importante que a gente perceba se existe em nós alguma tendência a julgar de maneira precipitada e se colocar contrário ou a favor de algo que a gente não conhece, que é exatamente o que vamos ver, que é a origem da palavra preconceito, né? Ou seja, pré-conceituar, colocar algo antes de ter a possibilidade de conceituar, colocar um impedimento ou um favorecimento artificial, que não se fundamenta na lógica, na lucidez, em nada. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que a gente tenha um tempo agradável juntos nessa tarde, falando sobre um assunto que é delicado, mas que talvez seja um dos mais importantes a ser abordado do ponto de vista filosófico, que é uma coisa meio arcaica, quase que pré-histórica, que nós guardamos, é como se houvesse um dinossauro andando pelas ruas nos dias atuais, que é o fato da humanidade, com tanto avanço em todos os campos, ainda se manter preconceituosa. Vamos falar sobre o preconceito, que é uma das chagas que temos na humanidade, que já provocou mais genocídios do que qualquer vírus teria conseguido fazer. Já matou mais gente na história do que qualquer guerra poderia matar. Portanto, é um problema delicado e sério, seríssimo. Preconceito, então, ele vem dessa raiz que falei para vocês, o prefixo pré mais conceptos, conceito. E isso, evidentemente, é aquilo que já falamos, pré-conceituar, precipitadamente dar a alguma coisa, atribuir a alguma coisa um valor, né? Emitir julgamento antes que um conceito sóbrio e lúcido seja realizado, ou seja, antes que se pense e avalie com sensatez. E eu falo que ele é sempre negativo. Aí vocês podem me dizer, mas não é possível um preconceito positivo? Por exemplo, eu antes de conhecer achar que uma pessoa é muito boa, ou que um conjunto de pessoas são muito boas? É possível, embora seja uma coisa meio rara, né? Não me lembro de já ter visto acontecendo, como possibilidade existe, é possível o preconceito positivo. Agora, sendo ele um preconceito, você julgando sem nenhuma base, ainda assim ele é negativo. Digamos que eu tenho um preconceito positivo, eu espero muito de um grupo ou de uma pessoa. Eu vou gerar uma expectativa que vai forçar essa pessoa a corresponder a essa expectativa. Muitas vezes não corresponde. Somos pessoas falhas, temos fraquezas. Portanto, o preconceito, ainda que seja positivo, ele gera a possibilidade de violentar a pessoa com as nossas expectativas e nos frustrarmos. E às vezes ele vira para o outro lado, o que era positivo se torna negativo. Ou seja, antes de termos a possibilidade de analisar conscientemente, com lucidez, alguma coisa, não deveríamos emitir conceito nenhum. Há quem diga que nem depois. Só devemos julgar aquilo que nos compete julgar. A crítica, o julgamento é uma atitude bastante negativa. Agora, antes de ter qualquer base, antes de ter qualquer conhecimento básico, pior ainda. E as justificativas para o fato de fazermos isso é que ainda são mais graves. Sempre estão girando, gravitando em torno de algum personalismo. Vamos falar um pouco mais adiante sobre isso. O nascimento de todos os preconceitos. Ele vem, sabe de quê? Já pararam para pensar? De onde nascem todos os preconceitos? Todos, todos, todos. Ele nasce de uma coisa chamada preconceito personalístico. Eu fecho os olhos e penso, todos os meus atributos são melhores do que os dos outros. Aí eu abro os olhos e vou ver qual é a minha cor, qual é a minha nacionalidade, qual é a minha orientação sexual, qual é tudo, a minha religião. E eu vou dizer, isso que eu sou é superior àquilo que os outros são. Portanto, enquanto predominar em nós esse egoísmo que considera que os seus atributos são superiores aos do outro, nós não vamos conseguir combater o egoísmo. Enquanto acharmos que a nossa personalidade é algo de especial e superior no esquema da vida humana, no esquema da humanidade, continuaremos não só alimentando preconceitos, mas criando outros novos. Estaremos sempre muito criativos, criando outros novos. Tá? E essa guerra que não finda nunca, tá? Eternamente aí sempre discriminando algum grupo. E esse grupo, às vezes, discriminado, se sente com um sentimento de vingança, quer virar o jogo. E aí começa um preconceito de mão dupla, de um lado e do outro, e isso não acaba nunca. É mais ou menos a história da humanidade, é o que vivemos. O que será que a gente poderia fazer para não ter essa presunção de que eu sou melhor do que todo mundo? Em que se baseia essa presunção? Por que eu penso isso?
Então tem uma série de coisas que a gente pode considerar e refletir a respeito, para saber de onde vem o preconceito. Tá? Pode partir de generalizações, particularizações ou convicções fanáticas e infundadas. O que são generalizações? Eu conheci uma pessoa, sei lá, um francês, e essa pessoa não era boa pessoa, não tinha um caráter muito bom. O que eu cheguei à conclusão? Que os franceses não prestam, porque eu conheci um que não era muito bom. Esse tipo de generalização é muito comum, gera preconceitos terríveis. Eu conheci uma pessoa, ou conheci duas, que por azar não era exatamente o que eu esperava delas. Às vezes a minha avaliação até não foi tão justa assim. A partir disso eu generalizo para toda uma nacionalidade, para todo um conjunto de pessoas, às vezes para toda uma família. Essa pessoa não é boa, então toda a família dela também não presta. Isso é a generalização. Às vezes a particularização também acontece, que é o contrário. Os alemães fizeram o nazismo, né? Praticaram o nazismo, foram eles os criadores desse evento na história. Portanto, o nazismo está lá atrás, já findou, já acabou, não existe mais, mas até hoje eu olho com desconfiança para qualquer alemão que surja diante de mim. O que significa isso? Eu particularizo uma determinada visão distorcida para uma pessoa que está diante de mim que não tem absolutamente nada a ver com isso, mas tem uma nacionalidade em comum. Existe isso pelo mundo. Hoje, para pessoas que vivem na Alemanha, testemunham isso, há pessoas hoje que ainda têm preconceito contra pessoas de nacionalidade alemã, por trauma da questão do nazismo. Isso ainda existe, por incrível que pareça. Ou seja, particularizações ou generalizações, ou uma outra coisa que eu coloquei ali, convicções fanáticas e infundadas. Eu acredito em tal coisa do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, e acredito que isso que eu concordo, isso que eu adoto, é a verdade absoluta. Portanto, quem venha lá, ou está comigo, ou está contra mim. Que curioso o ser humano se sentir dono de verdade absoluta, sendo que ele não está minimamente interessado sobre o que é a verdade. Não tem nenhum compromisso com isso. Como ele pode achar que a sua opinião é uma verdade absoluta? Existe uma coisa bonita que a gente poderia imaginar. Seja qual for a tua opinião, seja qual for o teu ponto de vista, eu respeito, porque eu não sou o dono de nenhuma verdade. Isso seria o justo, isso seria o humano. Mas nós constantemente nos armamos com aquelas visões religiosas, políticas, etc., etc., que nos dão o status de superior. As minhas crenças são superiores. Portanto, qualquer um que não seja o mesmo, que siga a mesma linha de crenças que eu sigo, está contra mim. Isso também é uma fonte de grandes preconceitos de todos os tipos ao longo da história, né? Toda generalização esconde a preguiça de pensar. Não é assim? Fica tão fácil. A gente está dividindo a vida em categorias. As pessoas que têm essa religião não prestam, as pessoas que têm essa cor de pele não prestam, as pessoas que têm essa orientação sexual não prestam. Fica tão fácil, né? A vida toda compartimentada com rótulos. Muito fácil, só que absolutamente falso. Absolutamente falso. Nós teremos que nos dar o trabalho de conhecer o ser humano, um por um, com boa vontade e ânimo de ver o melhor desse ser humano. Um por um. Não há nada que possa te poupar do trabalho de conhecer um ser humano um por um. Nenhum tipo de previsão, antecipação vai funcionar. O ser humano é muito surpreendente, gente. Muito surpreendente. Dentro de qualquer categoria que você tenha colocado, você vai ter pessoas absolutamente diferentes entre si. Ou seja, não funciona essa questão de querer categorizar a vida. É simples, né? Fica mais fácil. Porque aí fica só um conjuntinho de pessoas em quem eu devo confiar. O resto não. A vida fica muito prática, só que é uma estupidez. Isso não funciona dessa maneira. A vida não é tão simples assim. E cada ser humano, como dizia o imperador Marco Aurélio, é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada ser humano tem algo absolutamente particular, independente dessas superficialidades que eu elegi para estabelecer o meu preconceito. Pode dar origem a ódios históricos e justificar genocídios. Basta um preconceituoso com poder. Muitas vezes o ódio a um povo se arrasta ao longo da história. Nós tivemos isso, por exemplo, em relação aos judeus durante toda a Idade Média. Um ódio muitas vezes pode se perpetuar e ir passando, não sei porquê, porque uma geração tem, a outra herda, isso não questiona o porquê, e a outra herda não questiona o porquê. Isso vai se arrastando, às vezes, por um tempo enorme. Às vezes até num sentido menor, num sentido micro, duas famílias. Vocês devem saber, devem conhecer essa história que Luiz Gonzaga conseguiu pacificar a briga entre duas famílias no Nordeste,
que vinham se matando mutuamente há mais de um século. Vocês conhecem essa história, né? Um dia lá atrás, uma pessoa de uma família matou uma pessoa da outra família. Aí eles ficaram se vingando de um lado e de outro, de um lado e de outro, passando gerações, isso se perpetuando. Ele conseguiu fazer um trabalho de conciliar e acabar com esse ódio histórico. Às vezes o preconceito vai gerar uma coisa que se arrasta pela história fora, que se alonga no tempo, sem qualquer fundamento. Tem uma história que eu gosto muito dela, não tem muito a ver nesse contexto, mas eu acho engraçada e interessante, acho que cabe bem aqui. Vocês já ouviram falar a história dos bicos do pão? Havia uma senhora que toda vez que ela servia o pão, ela cortava os bicos do pão. O marido achava aquilo engraçado, né? Bom, estranho, por que será que ela faz isso? Um dia eu vou perguntar. Aí um dia ele perguntou, por que você corta os bicos do pão? Ela falou, sabe o que eu não sei? Foi minha mãe. Minha mãe sempre cortou os bicos do pão, vamos lá perguntar para ela. Aí chegou lá, perguntou para a mãe, mãe, por que você fazia isso? Ah, minha filha, sabe o que eu não sei? É porque sua avó sempre fazia isso. Ah, a avó ainda era viva, vamos lá, vamos esclarecer isso, vamos perguntar para ela. Aí chegou lá, vó, por que a senhora sempre cortava os bicos do pão? Ah, minha filha, porque o meu forno era pequeno. Você sabe o que é perpetuar uma coisa que você não tem nenhuma ideia de que sentido ela tem ao longo de gerações? E às vezes o preconceito é perpetuado assim. A geração passada não gostava de tal coisa, também não gosta, a próxima também não gosta. Por que não gosta? Alguém sabe aí? Não sei. Mas nunca gostamos, então por que vamos gostar agora? É isso. É uma coisa sem fundamento nesse nível, nesse nível. E isso pode se perpetuar realmente por gerações ao longo da história. E quando pega um fanático que tem nas mãos o poder e que tem um bom poder de convencimento sobre o povo, sabe como jogar com as opiniões alheias, isso provoca desastres históricos, como já aconteceu e corre o risco de continuar acontecendo, porque nós ainda vivemos problemas graves de convivência. Num determinado momento, uma nação inteira não presta, temos que destruí-la, temos que invadi-la, temos que tirá-la de lá. Continuamos vivendo. É um mecanismo, preconceito arcaico, que nós já deveríamos ter desprezado como uma coisa superada. Continua atuando e funcionando a todo vapor, no nosso mundo atual, na nossa sociedade atual. Então vejam bem, pode ser induzido em um povo como contraparte de um ufanismo exacerbado. É muito importante que a gente entenda a diferença entre patriotismo e ufanismo. Patriotismo é uma coisa sadia. Eu gosto da minha família, gosto da minha cidade, gosto do meu país, tenho orgulho daquilo que eu tenho, mas não considero que eu seja superior a ninguém. Estou predisposta também a valorizar aquilo que o outro tem. É uma coisa sadia. Uma maneira de você ir estendendo o seu foco de amor, de boa vontade para com os demais, até que isso cubra toda a humanidade. Não tem nada de errado nisso. Agora, quando o patriotismo vira ufanismo, é aquela história de que nós somos os melhores do mundo. Todo mundo é inferior a nós. E não sei por que cargas d'água, alguns preconceituosos, alguns loucos da história, conseguiram insuflar no seu povo essa concepção. Que é uma injustiça que nós não dominemos o mundo, porque nós somos os melhores. Todos os demais são inferiores. Se todos estivessem sob nosso comando, tudo seria muito melhor. Nós temos as melhores formas de governo, temos os melhores isso, aquilo outro. Também não cessou. Não pensem que eu estou falando só de coisas do passado. Hoje temos nações que se acham as melhores do mundo e querem passar adiante as suas concepções de mundo. De uma maneira muito sutil, muito disfarçada, mas ainda se faz isso. Esse tipo de coisa é uma máquina de gerar desastres. Todas as vezes na história que funcionou, gerou desastres. Gerou genocídios, gerou atos de extrema crueldade. E ainda é passível de acontecer. Ainda existe essa possibilidade. Ou seja, uma máquina destrutiva que continua funcionando. Pode estar associada a um sentimento de vingança. Então, muitas vezes na história, um país, por alguma razão, se sente injustiçado por outro, ou uma família se sente injustiçada por outro, e começa um processo de querer se vingar por aquilo que aconteceu. Eternamente queremos nos vingar, queremos dar o troco. E isso vai gerar um processo de preconceito, que é aquilo que nós chamamos de revanchismo. Eu fui discriminado, agora eu discrimino para pagar a conta desse povo, para pagar a conta dessa família. E aí fica um bate e volta que não termina nunca. Se você discorda do preconceito, se você foi atingido pelo preconceito, não devolva sendo preconceituoso com seu agressor, porque senão isso nunca acaba. Nós ficamos invertendo o preconceito de um lado e do outro, é o chamado revanchismo,
do qual vamos falar. Isso não tem fim. Tá? Então, muitas vezes, com sentimento de vingança, pode gerar revanchismos que são igualmente nocivos. Isso é curioso, porque às vezes a gente não tem essa noção na sociedade. Então, é injusto que uma determinada classe discrimine outra. Mas como isso foi uma discriminação histórica que vem há muito tempo, a gente começa a achar que essa que foi discriminada é justo que ela discrimine os seus algozes. É justo que ela inverta esse preconceito. Então são brancos contra negros, negros contra brancos, homossexuais contra heterossexuais, heterossexuais contra homossexuais, e não acaba nunca isso. Um revanchismo onde a gente vai devolvendo o preconceito, ao invés de abolir o preconceito. E isso vai fazer com que essa bola continue em campo, continue rolando. Em determinado momento a gente tem que dizer, eu sofri, mas se depender de mim, ninguém mais sofrerá. Porque preconceito é uma arma que eu me recuso a usar. Eu nunca vou julgar precipitadamente alguém e começar a discriminá-lo de alguma maneira por conta disso. Alguém tem que dar um basta. Isso tem que ser abolido, porque senão continua a mesma coisa. Um preconceito não é melhor nem pior porque se deu de A para B ou de B para A. É a mesma coisa. Entendam isso. E é fundamental que a gente esteja atento a isso, porque um dia teremos que desarmar esse mecanismo. E é importante que a gente esteja envolvido nisso desde agora, né? Continuando, tem como base, como sempre, o egoísmo. O eu é superior ao não eu, como falávamos no início. Tudo que diz respeito à minha personalidade tem um status de superioridade. As minhas crenças, o meu modo de vida, a minha pele, a minha orientação sexual, a minha religião, seja lá o que for. Tudo que diz respeito ao eu é superior ao não eu. E é um elemento que quem de nós não tem de vez em quando uma vaidadezinha de considerar que em alguma coisa sabe mais do que o outro. Em alguma coisa é mais dono da verdade do que o outro. Saiba que isso aí é semente de preconceito. Isso é semente de preconceito. O ideal para a filosofia é que o ser humano tivesse ânimo de aprendiz, que ele soubesse que cada um de nós guarda um mistério. Então, cada pessoa que passa por ele, eles realizam uma troca, uma tese, antítese, síntese, ou seja, uma dialética, onde ambos saem maiores. Você me oferece um ponto de vista da realidade que eu não tenho. Se eu aprendo com você, eu vou ver o mundo por um novo ponto de vista, e eu te ofereço o meu. Saímos os dois maiores, por quê? Porque eu sei que não sou dono de verdade nenhuma. Portanto, cada ser humano que eu encontro, eu vou crescendo, eu vou aprendendo. Isso é sadio, isso seria o natural. Isso geraria uma consciência sempre em expansão. A partir do momento que nós nos entrincheiramos e nos considerarmos superiores em alguma coisa, começa a girar a roda do preconceito. Eu acho interessante e isso funciona. Não peguem só as categorias muito conhecidas, que são preconceito racial, preconceito de orientação sexual. Às vezes existem pequenas coisas. A pessoa que tem um curso superior considera-se superior, porque afinal de contas o curso dela é superior. Não é isso? A pessoa que nasceu num lugar que, sei lá, tem uma renda per capita melhor do que o outro, então eu sou melhor, eu nasci num lugar mais rico. Enfim, surge de tudo. A criatividade humana é grande. Discriminamos as coisas mais básicas. Me recordo uma vez, nós trabalhamos com voluntariado, como já falamos para vocês, uma vez nós organizamos na Asa Norte, no Eixão do Lazer, uma festa folclórica. E por acaso a gente pegou um grupo de capoeiristas para se apresentar, que era do Guará. Chegou lá, foi uma briga enorme, porque o grupo de capoeiristas da Asa Norte não admitia que o Guará se apresentasse lá. Ou seja, você é da Asa Norte, eu sou do Guará, já é suficiente para que a gente se discrimine. Eu não imaginava que existisse uma coisa nesse nível. Existe. Existe. É território, como se fossem bichinhos que marcam o território e você não pode entrar lá. Preconceito é absolutamente animalizante e surpreendente com a criatividade com que ele é criado, o momento todo, todos os momentos. Sentir-se como dono de alguma verdade ou superior a alguém, ninguém mede garra e determinação do outro. Você pode ter uma pessoa que hoje, nesse momento, está numa circunstância altamente complicada, problemas circunstanciais, problemas financeiros, problemas familiares, estar mal, enquanto você está com a sua vida mais ou menos equacionada. Agora, o ser humano é um ser tão surpreendente que de uma hora para outra essa pessoa canaliza vontade, canaliza garra, acelera numa velocidade que você não anota nem a placa. O ser humano é assim, é surpreendente. Você não pode nunca achar que uma pessoa que está numa circunstância mais complicada do que a tua vai eternamente estar aí.
Ela pode, num momento futuro, estar numa circunstância muito mais favorável do que a tua. O ser humano é cheio de possibilidades. E ele pode, e muitas vezes nos surpreende. Vai muito além daquilo que a gente espera. E isso é um fato, basta que observemos. É um dos trabalhos mais vãos que existe, é tentar rotular o ser humano. O ser humano não cabe em nenhum rótulo. Ele é extremamente inusitado e surpreendente. Portanto, não ousem achar que alguém, por alguma razão, é inferior a você, porque isso não existe. Ou que alguma verdade que eu possuo é a única, e eu sou proprietário final dessa verdade. É curioso porque as pessoas que se sentem donos da verdade são exatamente aqueles que não estão nem aí para buscar a verdade. E eu acho isso muito curioso, porque quem é o buscador da verdade é muito humilde. Sabe que não tem mais do que uma parcela, um pequeno grão de poeira. Sabe que o caminho pela frente é grande. Quem ama a verdade e a busca é muito humilde. Quem normalmente se sente dono da verdade é porque não tem verdade nenhuma. Nem quer saber o que seja verdade. Talvez nem acredite que ela exista. Então esse é um elemento muito interessante. Quem se acha dono da verdade não aprende. Platão falava sobre isso. Que o maior impedimento para que o homem aprenda, para que o homem se eduque, é ele achar que já sabe. Aquele que acha que já sabe não vai aprender absolutamente nada. Nós estamos cheios de tribos dentro da sociedade de pessoas que acham que já sabem alguma coisa e não estão mais dispostas a aprender. E isso é bem curioso. Então é o maior impedimento para que a gente cresça, achar que já sabe. Tudo que eu preciso saber já está dentro de mim. O que vier de fora é inferior. Como a gente pode chegar a acreditar numa coisa dessa? É tão insensato, mas nós conseguimos acreditar nisso. Que possuímos a verdade num grau maior do que outras pessoas. O que tornaria uma pessoa em melhor situação que a outra? Valores. E o preconceito é incompatível com valores. A gente pode dizer que uma pessoa está em melhor situação do que outra quando esse é justo e esse é injusto. Quando esse é íntegro e esse está corrompido. Quando esse é honesto e esse é desonesto. Podemos dizer que aí existe uma diferença de condições. As condições aqui são piores do que ali. Mas não podemos rotular, porque isso é apenas uma fotografia desse momento. Isso pode mudar tremendamente ao longo do tempo. Tá? E aquele que detém valores não é preconceituoso. Uma pessoa que é justa nunca vai se considerar superior a ninguém. Uma pessoa que é fraterna nunca vai se considerar superior a ninguém. Ou seja, aquele que tem valores é o que menos discrimina. A discriminação vem dos superficiais, daqueles que não conhecem muito mais nem de si nem dos outros do que aquilo que está à flor da pele. Esses que são destituídos de valores são os que mais discriminam. Quem tem valor não usa de preconceitos. Você não vai ver uma pessoa justa preconceituosa, uma pessoa íntegra preconceituosa. Os valores são antípoda do preconceito. Quanto mais valores temos, valores humanos, mais deixamos o preconceito para trás. Todas as razões em que se apoia o preconceito são detalhes não dotados de valor específico. O que faz uma pessoa ser especial na nossa vida? Puxa, se é uma pessoa que tem tanta profundidade nas coisas que ela diz, as coisas que ela diz são tão belas, ela consegue tocar exatamente naquele ponto que eu preciso ouvir. Ela tem uma capacidade de analisar a vida de uma maneira muito bonita. Ela tem uma capacidade de responder às dificuldades da vida de uma maneira muito digna. Você percebe que aquilo que gera laços profundos de amor são coisas profundas, não estão à flor da pele. Ninguém gosta nem desgosta de alguém por detalhes da vida, detalhes superficiais. Fulano tem tal cor de pele, como assim? E daí? Isso é um detalhe. Fulano tem tal orientação sexual, isso é um detalhe. Isso não cria nem desata laços. Ninguém se une a ninguém por causa dessas coisas, nem se desune. Chega a ser um pouco cômico. Se você considerar, não sei se vocês já viram isso, um Pantone de todas as cores de pele do ser humano, você vai ter que determinar a partir de que ponto começa a ser superior e inferior. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Imagina que essa pessoa que está aqui na fronteira toma um pouco de sol, ela automaticamente se torna inferior. Isso é de uma falta de fundamento absurdo, absurdo. E essas coisas não atam laços, nem desatam. O que ata laços entre nós é aquilo que somos em profundidade. Se diz que todo homem profundo não é preconceituoso. Preconceito é sinal de superficialidade. Aquele que está à flor da pele, ligado a detalhes da vida do outro, que deveriam ser simplesmente detalhes que diz respeito só a ele. Não teria nada a ver comigo isso. Tá? E esse foco nesses detalhes significa que ele só vê isso.
Ele não vê nada além disso, ou seja, é um homem superficial. E esse homem superficial não é capaz de atar laços profundos com quem quer que seja. Quem conhece a si mesmo, ao outro e à vida com um mínimo de profundidade, rompe a película superficial do preconceito. Exatamente isso. Quem tem vida interior, quem tem o hábito da reflexão, quem tem o hábito de buscar entender o ser humano partindo de si próprio, esse não vai ser preconceituoso. Ele sabe o que é válido, o que importa, o que faz diferença. Preconceito econômico, isso é uma outra coisa interessante, né? Uma pessoa se considerar melhor do que o outro porque tem melhores condições econômicas. É bastante curioso, porque se você considerar na história da humanidade, estatisticamente falando, as pessoas que fizeram diferença, que fizeram grandes inventos, grandes obras de arte, que fizeram coisas dignas de nota, a grande maioria não eram pessoas dotadas de grandes recursos materiais. Ou não é verdade? É verdade. Maciçamente houve alguns extremamente destituídos de bens materiais, como por exemplo Epíteto, que era um escravo, não era dono nem de si próprio. Ou seja, o que significa alguém ter um valor no bolso, um valor financeiro no bolso? Se isso te valoriza, significa que o valor é do dinheiro que está no seu bolso e não seu. Isso não tem nada a ver com você. É o valor das coisas que você possui e não teu. Sem elas você não é nada. Portanto, é mais uma discriminação que é absolutamente absurda e infundada. Nunca foi baseado nisso que o homem fez história. O homem fez história a partir de valores reais, valores humanos, e não valores financeiros. Portanto, isso não te facilita ter valor. Isso não te dá vantagem do ponto de vista de ter valor humano. Tá? São meras conjunturas superficiais e altamente mutáveis, inclusive. O que me faz pensar que as minhas ideias são superiores às dos outros? Imaginem vocês uma pessoa que busca a verdade. O que é a verdade, hein? O que é a verdade? Imaginem vocês que as coisas, elas têm um valor em si, têm uma existência em si, independente do que você pensa delas ou do que você projeta nelas. Imaginem um universo em que não existisse o ser humano. Ainda assim as coisas estariam aqui e teriam um sentido, teriam um valor, teriam uma essência. As coisas têm um valor em si, não somos nós que criamos as coisas. Querer saber o valor em si das coisas e não querer que elas sejam o nosso retrato, nossa projeção sobre elas, é a busca da verdade. Não sei se vocês percebem, mas isso é constante. Eu projeto aquilo que eu gosto, aquilo que eu desgosto, aquilo que me agrada e me desagrada no meu julgamento das coisas. Então, quando as coisas parecem com aquilo que eu gosto, eu considero que elas são boas. Quando não parecem com aquilo que eu gosto, eu considero que elas são más. Eu não vejo as coisas. Eu vejo o meu reflexo projetado nas coisas. Somos tão superficiais que cada um inventa uma verdade segundo seus gostos e seu ponto de vista, segundo os seus caprichos. Ter amor à verdade é querer saber o que as coisas são em si, independente de eu me projetar nela. Lembram daquela passagem daquela música de Caetano Veloso, que ele diz que Narciso acha feio o que não é espelho? E nós somos assim, aquilo, tudo se torna um espelho nosso. As coisas são superiores e inferiores porque eu gosto ou desgosto, sendo que eu nem tenho um gosto tão bom assim, mas eu julgo o mundo a partir disso. E tudo vira minha sombra. O que as coisas são? Em si, independente da minha projeção sobre elas. Essa grande curiosidade de querer conhecer a essência das coisas em si, sem que eu me espelhe nelas. O que é a vida? O que é o tempo? O que estamos fazendo aqui? Qual é o sentido de cada coisa que está aqui? Onde queremos chegar com tudo isso? Há pessoas que têm uma sede muito grande de encontrar essa verdade. A natureza filosófica é uma natureza do amor à sabedoria, amor à verdade. De querer buscar e entender as coisas como elas são, e não fazendo delas uma projeção minha. Se você tem amor à verdade, a gente poderia talvez dizer que aquele que avançou um pouco mais em direção à verdade está numa condição um pouco melhor do que aquele que avançou menos. Se é que a gente poderia mensurar isso, não sei como mensuraria. Agora, a maioria das pessoas que se sentem donas da verdade não estão nem aí para a verdade nenhuma. Nunca pararam para pensar o que as coisas são em si, nem estão interessados nisso. Eu coloquei essa expressão aqui. Não tente me provar que teu pensamento tem fundamento. Eu não creio em fundamentos. É mais ou menos isso. Por que tal coisa é assim? Por que tal grupo não tem valor? Porque eu acredito que não tem. A sua crença é baseada em quê? Não interessa. A minha crença é baseada naquilo que eu penso. E acabou. Mas vamos discutir, vamos ver os fundamentos da sua crença. Não interessa. Não quero saber o que são fundamentos. Interessa que eu penso assim e acabou. Não é mais ou menos por aí?
Se você disser, bom, isso não tem a ver com a verdade, não existe verdade, cada um tem a sua. Esse tipo de pensamento torna a vida caótica, absolutamente caótica. O homem que tem humildade e acredita que as coisas existem em si, independente dele, e quer chegar perto do mistério das coisas, evidentemente não vai ser um homem que vai discriminar, que vai construir bases falsas para julgar as pessoas. O que eu mais acho curioso é isso, é a história do não sei, nem quero saber e tenho raiva de quem sabe. Eu não sei o que é a verdade, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não existe para mim. Existe a minha opinião e ela é absoluta. Verdade, cada um tem a sua. Tá? E não existe nada de absoluto no mundo. Portanto, a minha verdade vale tanto quanto a tua. Não quero saber dos fundamentos do teu pensamento. Eu não estou nem aí para fundamentos. Eu acredito nisso e acabou. Vamos e venhamos, sejamos bem corajosos. Isso é ou não é a base do pensamento no momento histórico que a gente vive? Você encontra muitos verdadeiros buscadores da verdade, despojados de vaidades e de egoísmo, isso é muito comum de encontrar. Quando uma pessoa diz, eu amo a verdade, tanto uma pessoa contemporânea minha como uma pessoa histórica, eu me admiro, nossa, que maravilha. Esse deve ter quebrado a bolha do seu egoísmo e da sua vaidade. Porque amar a verdade significa eu sair do meu hábito personalístico de tingir as coisas conforme o que eu gosto. E comecei a procurar o que as coisas são em si. Isso é raro. E isso é a base do preconceito. Se tivéssemos algum amor à verdade, não existiriam preconceitos. Que aí teremos um fundamento comum no nosso pensamento, que é a essência das coisas à nossa volta. Capacidade que temos de avançar conhecendo o mundo como ele é e não como nós o projetamos. Se tivéssemos isso em comum, não haveria preconceitos. O que me faz crer que uma raça, orientação sexual ou nacionalidade tenha condições de dar melhores respostas à vida do que outra? Lembre daquela frase bíblica, pelas vossas obras vos conhecerei. Isso é um fato. Você conhece uma pessoa pelas respostas que ela dá à vida. Coloca ela diante de dificuldade e vê como ela sai. Vê se ela sai de uma maneira totalmente violenta, sem pensar em ninguém, se ela entra em pânico, ou se ela é capaz de se controlar, de sair de maneira inteligente, de pensar em levar mais pessoas junto com ela. Pela reação que se tem às adversidades da vida, você vê o que as pessoas são. Aí ela vai usar suas ferramentas de caráter, os seus valores, e aí você vê o que as pessoas são. Pela resposta que elas dão às circunstâncias da vida. Quem pode dizer que existe alguma orientação sexual, alguma raça, alguma cor de pele, alguma religião, alguma coisa que faz com que todos os seus seres humanos deem respostas melhores à vida do que os outros? Isso é ridículo. A verdade é que são poucos os de qualquer denominação na humanidade que têm uma resposta tão boa assim às circunstâncias. A ideia seria que estivéssemos sempre aprendendo e saíssemos sempre um pouco melhor. Aprendêssemos das dificuldades e saíssemos com dignidade cada vez melhores. Mas isso independe de qualquer classificação superficial. Não podemos dizer nunca que uma classe qualquer da humanidade tem melhores respostas à vida do que outra, porque na verdade isso varia de ser humano para ser humano. O que é uma boa resposta à vida? Deveríamos visualizar isso. Uma saída com honra, com dignidade, com fraternidade, é uma saída humana. Quantos são capazes de praticá-la? Quantos são capazes de responder à vida com dignidade humana? Quantos são? Isso está ligado a algum grupo específico ou está generalizado na humanidade? É lógico que isso não está ligado a nenhum grupo específico. Está ligado ao nível de maturidade, de valor, de responsabilidade, de autoconhecimento que o ser humano tem, independente de qualquer circunstância superficial. Portanto, nisso também não há fundamento para os preconceitos. Nenhum fundamento. Tá? Vemos pessoas das mais diversas características tendo respostas muito dignas à vida. E pessoas das mais diversas características tendo respostas indignas à vida. Ambas as coisas. Não existe nenhuma diferença aí. Portanto, a gente vai vendo que a gente está demolindo todas as bases do preconceito. Onde que ele se sustenta? Não tem onde. Não tem onde se sustentar. O que mais? Sentir-se um ser humano melhor do que outro significa ser mais humano? O fato de que eu me sinto melhor, isso me dá realmente alguma qualidade? O que é ser um melhor ser humano? A maioria das vezes também nem se pensa nisso. Imaginem vocês, isso é algo que eu falo bastante nas minhas palestras, imaginem que existisse uma pirâmide
E nessa pirâmide, cada um sobe por uma face, inúmeras faces, cada um segundo a sua natureza. Mas lá no ápice, todos se encontram. O ápice da evolução humana. O ser humano mais completo que a gente possa imaginar. Como seria esse ser humano? Ele seria dotado de valores, virtudes e sabedoria. Concordam comigo? Um homem tremendamente valoroso, virtuoso e sábio. Esse é o ápice de evolução da humanidade. A gente pode dizer que alguém, algum grupo, alguma categoria está caminhando para isso mais rápido do que o outro? Ou isso é uma questão absolutamente individual? Absolutamente individual. Não obedece a nenhuma categoria. Ou seja, a tua postura não te qualifica como ser humano absolutamente, muito pelo contrário. Como os valores são opostos ao preconceito, ao ter um preconceito você se coloca numa posição inferior ao outro que não tem. Com certeza. Os valores são a antípoda dos preconceitos. Ao se considerar melhor, você está se declarando pior. Automaticamente. Pode ser subentendido, não está vendo nada. Porque se tivesse valores, não adotaria preconceitos. Então, uma declaração de inferioridade, quando você se sente melhor do que qualquer coisa, do que qualquer pessoa. Continuando, exercício de imaginação. Isso é importante que a gente possa fazer um pouco desse exercício, para se sentir um pouco no lugar do outro e saber qual é o dano que a gente provoca. O dano de se sentir discriminado e ver o golpe de violência que isso significa. Condenado a uma discriminação por uma coisa que não depende de você, a circunstância na qual você nasceu, a qual você pertence, sentir-se discriminado e violentado nas suas características mais básicas. A dor que isso provoca é enorme. E muitas vezes, historicamente, povos que foram muito discriminados ao longo do tempo, às vezes podem, em um determinado momento, adquirir um complexo de inferioridade, como se eles fossem destituídos de valor. Olha que absurdo, como assim ser destituído de valor? O que é o valor? Por que alguém seria destituído de valor? Pegue qualquer ser humano, de qualquer categoria na humanidade, e veja se ele não pode gerar frutos preciosos em valores físicos e metafísicos. Qualquer ser humano de qualquer orientação sexual, de qualquer cor de pele, de qualquer nacionalidade, de qualquer religião, e veja se essa pessoa não é capaz de criar coisas maravilhosas na ciência, na arte, do ponto de vista físico, e também no plano metafísico, valores maravilhosos, uma conduta maravilhosa, ou seja, é capaz de gerar frutos preciosos, qualquer ser humano, vindo de qualquer grupo, e é daí que vem a noção de valor. Por que alguém teria menos valor do que o outro? Como a gente mensura isso? Baseado em quê? Ninguém tem menor valor do que o outro porque um determinado preconceito o ditou. Isso é uma arbitrariedade. E, em geral, é um sinônimo, a arbitrariedade é um sinônimo de inferioridade. Então, é importante que a gente perceba isso, que a gente causa, a dor que isso deve provocar. Recentemente eu li uma notícia, talvez vocês tenham visto também, de um menino pequeno brasileiro que numa cidade portuguesa levou uma chave de pescoço de um coleguinha de escola porque era negro. Sabe o que significa uma criança dos seus 6 anos de idade passar por uma situação dessa? Imaginem vocês o que é viver com um estigma desse por nada, sem nenhum fundamento. Como os seres humanos podem fazer isso uns com os outros? Como podem fazer? É uma estupidez. É totalmente destituído de sentido. Se nós paramos para considerar, paramos para pensar, paramos para fundamentar as nossas ações, o preconceito seria varrido do mundo. Mas nós nos comportamos como animais irracionais. E o preconceito é fruto dessa irracionalidade, dessa brutalidade animalesca. Um pouco de reflexão, um pouco de senso de valores, de humanidade, seria suficiente para a gente banir o preconceito dentre nós. Mas ficamos na inércia daquilo que sempre se fez, daquilo que sempre se pensou, inclusive porque essa inércia se torna confortável. É muito fácil, sem fazer nada, eu me sentir superior a alguém. Uma superioridade dada de graça, então é conveniente. Então, por inércia e por instintos não bem trabalhados, animalidade, isso se perpetua dentro da humanidade. Uma mínima reflexão seria capaz de banir isso entre os homens, porque não há fundamentação sob nenhum ângulo que a gente possa analisar. Então, continuando, criar uma cultura, isso é importante que a gente pudesse cada vez mais fazer, criar uma cultura onde todo tipo de preconceito seja imediatamente reconhecido como declaração absoluta de estupidez e ignorância.
qualquer tipo de preconceito fosse na hora uma qualificação. Eu acho engraçado como é que o ser humano sabe manobrar com a opinião. Isso é muito comum hoje dentro de mídia, sabe manobrar com a opinião coletiva, trabalha com isso direitinho. Não sei se vocês lembram quando começou a campanha contra o fumo. Eu me lembro de uma peça de propaganda que tinha uma mulher vestida de uma maneira horrorosa e fumando, e se dizia, fumar é cafona. E aquela figura daquela mulher vestida da maneira mais bizarra e mais horrorosa do mundo. Começou a se passar para o público uma ideia de que quem fumava era vergonhoso, era inferior. E hoje as pessoas até se envergonham mesmo, fumam escondidinho, vão para um cantinho. Ou seja, quando a gente começa a passar um valor, pode ser que elas não adotem com muita consciência, mas adotam. Por que nós não tornamos isso um valor? Não começamos a fazer com que isso seja vergonhoso? Que as pessoas se intimidem, escondam isso, interiorizem isso e em um determinado momento possam vencer isso. É necessário que nós tenhamos uma concepção social de que o preconceito é absolutamente absurdo e é um sintoma de ignorância e rudeza e animalidade, para que a pessoa se sinta um pária ao exercê-lo. E isso vai penetrando no inconsciente coletivo. Em um determinado momento temos essa postura. É claro que a consciência às vezes demora um pouco mais para chegar, mas pelo menos um comportamento onde as pessoas reprimem esse tipo de coisa, por uma influência do coletivo a gente consegue rápido. Conseguimos várias coisas, simplesmente por campanhas de mídia e coisas do tipo. Nós estamos então que ter uma postura onde consideremos quase como sub-humano o comportamento preconceituoso e comece a intimidar e a envergonhar aqueles que o possuem. Que isso é um processo que eu espero que caminhe dentro da nossa cultura, para que a gente chegue em algum determinado momento a deixar isso para trás. Nós superamos coisas na história da humanidade. Imaginem vocês encontrar uma pessoa nos dias atuais que se dissesse escravocrata. O que você pensaria? É um louco. É um louco. Quem é esse cidadão? É pirado. Mas se você pegar coisa de 150 anos atrás, tinham muitos que se diziam isso era normal. Era perfeitamente tolerado. Era uma coisa normal. E hoje a gente conseguiu fazer com que isso se tornasse absolutamente vergonhoso. Ninguém diz uma coisa dessas. Que nós possamos ter essa mesma marcha em relação aos preconceitos. Uma marcha de cada vez mais assimilarmos esse valor e depois introjetarmos esse valor conscientemente. Porque é assim que é. Não minimizar a culpa de revanchismos, senão nunca acabaremos com isso. Portanto, é muito importante. Não vamos começar com guerra dos sexos, mulheres contra homens, homens contra mulheres, guerra das cores, guerra das orientações sexuais. Por favor, vamos acabar com isso. Acabar. Lutar contra o preconceito e não contra os seres humanos. Porque uma pessoa manifestou um preconceito não significa que toda a categoria dela é assim também. Eu não tenho que discriminar toda uma categoria porque uma pessoa foi infeliz numa posição. Cuidado para não começarmos a praticar o revanchismo, porque isso simplesmente vira o preconceito ao avesso, mas continua sendo preconceito. Né? Então não temos nenhum tipo de tolerância com o revanchismo do preconceito. Agora eu quero me vingar. Eu fui muito explorado durante muito tempo, agora eu quero me vingar. Isso faz com que a máquina do preconceito continue girando ao longo da história. Sou contra o preconceito e não contra o outro ser humano e seus semelhantes. Importante isso. Não vamos discriminar, criar novas categorias para serem inferiorizadas. Vigiarmos-nos em relação a isso. Porque quando você menos percebe, pergunte isso para você com muita sinceridade. Não existe alguma categoria que para mim tenha um valor inferior só porque é tal categoria? Eu não tenho uma tendência a discriminar alguém, alguma coisa? É preciso que a gente perceba e possa trabalhar conscientemente na superação dessa nossa inclinação para o preconceito. Garantir sempre que eu não me sinta superior aos demais, nem dono de nenhuma verdade. Lembrem de Sócrates, o grande filósofo grego. Só sei que nada sei. E dizia o oráculo de Delfos que era o homem mais sábio de toda a Grécia. Eu só sei que nada sei. Eu costumo brincar e dizer que eu só sei que nada sei porque o Sócrates disse, porque senão nem isso eu não saberia. Então as pessoas que têm um certo nível, uma certa categoria, sabem que não são donas de verdade nenhuma. Aqueles que fizeram a história sabiam das suas limitações. Amavam a verdade e a buscavam, mas sabiam das suas limitações. Portanto, não admitir sentir-se dono de verdade nenhuma.
Promover a busca de valores mais profundos. Toda superficialidade é perigosa e suscetível de ser injusta. Toda e qualquer superficialidade é potencialmente preconceituosa. Quando eu julgo as coisas por um verniz exterior, logicamente eu vou ser injusto. É como se a gente julgasse um produto pela embalagem. Eu não sei o que tem lá dentro. Pode ser um maravilhoso produto ou um péssimo produto. Eu não uso o produto, eu julgo pela embalagem. Não faríamos isso, mas em relação aos seres humanos fazemos. Então são algumas pequenas providências, algumas pequenas observações que nós temos que ter para que nós possamos de fato virar esse jogo e deixar para trás essa tendência humana. Que isso é totalmente atípico para os dias atuais, isso já era para ter ficado no passado. Já éramos para ter superado isso há muito tempo. Que nós possamos estar atentos então a esses elementos básicos que nos permitam sempre refletir, sempre ter vida interior e não deixar que coisas dessa categoria nos contaminem. Não nos deixarmos envolver por coisas tão baixas e tão vulgares quanto julgar uma pessoa por superficialidades. Que sejamos mais profundos, que sejamos mais conscientes, que amemos a verdade, que amemos os valores humanos, que saibamos nos aprofundar mais em nós mesmos, no outro e na vida.